Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos seguindo aqui nos estudos da Gênesis, no capítulo 1, no item 42, 43 e 44, Gênesis segundo o Espiritismo, né? Em que Kardec fala do impacto moral do ensino dos espíritos, assim, e como que ele vem realmente alcançar essa convicção das pessoas, consolando nas aflições, né? Que tem um elemento de racionalidade, né? Que ajuda as pessoas a compreender que todos os esforços são válidos até o último minuto da vida, né? Que nada fica perdido, toda evolução está envolvida num mecanismo de justiça e de misericórdia muito grande, né? E que isso dá uma força muito grande para as pessoas que se convencem filosoficamente da questão espírita a suportarem as provas, as expiações, as dificuldades até o final da vida, né? Ele ainda coloca uma nota de rodapé, assim, que é uma dor que a gente observa, às vezes, até no nosso dia a dia, né, dentro do consultório, as práticas, né? Nossas, assim, pessoas que perdem filhos prematuramente, que às vezes já fizeram algum investimento nos filhos, que estão, às vezes, já avançados na faculdade, morrem de doenças, às vezes, raras, ou de acidentes, ou de situações as mais inusitadas ou trágicas, e que tinham toda uma expectativa da família, ou que tinham uma projeção ali de futuro, né? E nessa visão o espiritismo é altamente consolador, porque muitas vezes ali está um engenheiro, né? Uma farmacêutica, uma enfermeira, um médico, uma médica, que a princípio estaria ali, né, anos da vida, entre aspas, jogados fora, né? Às vezes investimentos em faculdade particular jogado fora, mas que na visão espírita não, porque muitas vezes esse espírito está ali se capacitando para poder continuar, às vezes, os seus estudos no mundo espiritual, para poder reencarnar e já tendo avançado naquele conhecimento, ter mais facilidade naquele campo numa outra encarnação, no campo da música, das artes, ou seja, nenhum esforço é vão, né? Nem no campo da virtude, nem no campo do desenvolvimento intelectual. Então, nesse sentido, essa visão é muito consoladora. E um outro aspecto, né, é que o Kardec nos lembra que, como Jesus dizia, né, o médico vem para os doentes, né? Então, são aquelas pessoas que se sentem consoladas, que vão acolher esse conhecimento, acolher essa moral, acolher essa filosofia e que vão fazer dela o esteio da sua vida. E que não necessariamente precisa que todas as pessoas se convertam ou que sintam necessidade de seguir essa filosofia, essa doutrina, porque são só, né, os aflitos, nesse sentido, que serão consolados, né? E serão bem-aventurados por isso também, né? Os doentes é que precisam dos médicos, né? Então, nesse sentido, quanto mais forte a necessidade da alma de se sentir amparada, consolada, quanto mais aflita no meio dos conceitos e contextos materialistas, hedonistas do mundo, né? Quanto maior o desespero, né? Quanto maior a chaga, quanto maior a angústia, a depressão, a tristeza, a solidão, mais consoladora, maior é o potencial de consolo de uma doutrina como essa, que nos coloca, né, com a certeza, com a convicção da experiência de consolo dos amigos espirituais, né, o conforto de saber que a vida continua, de que tudo tem um mecanismo que pode ser, né, melhorado com a experiência amorosa, com a vivência do amor, que o amor cobre a multidão dos pecados, que tudo pode ser regenerado na medida em que a gente também vai se regenerando. Isso coloca o indivíduo não numa situação passiva, pelo contrário, numa posição muito ativa de realização amorosa no bem, né, de querer se colocar como instrumento da vida na posição de harmonização, de equacionar o seu destino perante a lei. E isso faz toda a diferença na vida de muitas pessoas, né? E devido a isso, muitas vezes as ideias espíritas elas se propagam com muita facilidade, sem necessariamente as pessoas terem que se tornar espíritas, porque isso cala fundo não só ao coração, mas também à razão, e faz com que isso se acomode tranquilamente e faça com que as pessoas tenham força para seguir, né? Um aspecto maravilhoso da doutrina espírita, né? Claro, com respeito a todas as outras religiões nesse sentido, mas que traz muita clareza, muita firmeza para a gente poder continuar seguindo. Aí a gratidão ao Kardec, aos espíritos, por tudo que eles fazem por nós, fizeram e ainda fazem, e certamente continuarão fazendo dentro do possível, e a gente também fazendo a nossa parte, né? Vamos seguindo aqui os nossos estudos. Até semana que vem. Um grande abraço.